Olá, vamos dar início aqui a um exercício de mecânica dos solos para determinar a umidade ótima e o peso específico seco máximo e também o grau de saturação para essa umidade ótima e para o grau de saturação igual a 100%. Então, inicialmente, nós temos aqui que importar essas quatro bibliotecas. A NumPy, que eu passo com o apelido DNP, Pandas PD, Matplotlib com PLT. Como eu não vou precisar de pandas, eu vou fazer um comentário aqui. O comentário é esse símbolo aqui do jogo da velha. E do SciPy Interpolate eu vou importar este módulo aqui que chama-se Interp1D, que é a interpolação em uma dimensão. Bem, o exercício é um exercício do livro Mecânica dos Solos do professor Pedro Murrieta, um ensaio de compactação em um solo com GS 2,63 forneceu os seguintes resultados. Percentagem 8,6, 11,56, 14,45, 16,8, 21,7 e 24,3. E o peso específico correspondente a cada medida da umidade foi 15,1, 16,2, 17,1, 17,2, 15,9 e 15,1. E aí o exercício pede para determinar a umidade ótima e o peso específico máximo. E a curva da umidade versus o peso específico seco para a saturação correspondente à umidade ótima e também para 100%. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês a capa desse livro, que é do Pedro Murrieta, Mecânica dos Solos. Ele é recente no mercado de livros de mecânica de solos. Inicialmente, nós vamos passar aqui a umidade, aqueles valores fornecidos pelo exercício, na forma de um array, de um vetor. Então, o array é uma função, por isso aparece esse parênteses aqui, que é uma tupla, né? E dentro uma lista, porque são vários valores. E note que eu coloquei esses pontos, né? Porque são flutuantes. E no sistema Imperial System, né? No lugar da vírgula que nós usamos, eles usam ponto. O gama D, peso específico C, eu apelidei de gama D. Também passei um outro vetor e aqui eu coloquei os valores que foram fornecidos pelo exercício. Então agora nós vamos fazer a determinação da umidade ótima. Para isso, eu vou chamar essa biblioteca agora, que é a Matplotlib PyPlot com PLT. Então, retorno aqui e vou agora comentar o código. Primeiro eu vou gerar aqui um estilo, um uso que chama-se ggplot. Como é que eu posso ver isso? Eu entro aqui na web e coloco assim, ggplot, estilo Matplotlib, que é a biblioteca. E aqui eu vou ver vários estilos. Aqui tem aqui, ó, planilha de estilos do ggplot. Então aqui ele mostra o estilo. É esse estilo aqui, ele tem esse fundo acinzentado. Eu gosto de trabalhar com dados de engenharia com esse estilo. Voltando aqui ao exercício, nós temos aqui na segunda linha, eu chamei um gráfico de dispersão. Então, plot, estou passando aqui com a abscissa, o W, o gama D como a ordenada. Este O aqui eu vou representar pontos na forma de um círculo.
e um rótulo aqui, pontos de compactação. Por enquanto eu não vou usar para mostrar esse ponto de compactação na forma de legenda. E passa aqui os valores no X, que é o X-Label, né, umidade em percentagem, e o Y-Label, que é o peso específico seco. E aqui essa forma, com esses dois cifrões, eu estou alertando o script, o Python, que eu quero usar aqui nesse trecho, a propriedade do LaTeX. Então isso aqui lá no LaTeX, ele representa o símbolo gama. E aqui PLT Show, eu vou mostrar agora esse gráfico. Então, e ele deu um erro aqui, porque disse que PLT não está definido. Então, provavelmente não foi rodado aqui. Então vamos rodar e vamos verificar agora se vai ter. Ainda está aqui. W também não foi definido. É claro, eu só abri e não rodei. Então vou rodar. E agora sim deve dar certo. Então aqui apresenta os pontos. Né? Eu vou diminuir aqui a tela. Então aqui apresenta os pontos. No ponto desde 8,6, né, até 24,3, que é o último aqui, né, 24,3. E aqui nas ordenadas, né, então o gráfico tem esse estilo aqui. Ele já apresenta uma tela com grid, né, uma estrutura com grid, com grelha. E agora vamos ao próximo. Qual é o próximo passo? Eu vou gerar aqui para X, um X genérico, uma line space. O que é isso? É um vetor em que eu controlo o início e o final. Então eu estou controlando esse início aqui e o final. E estou dizendo aqui para ele, para esse trecho, que eu quero 100 pontos. Então aleatoriamente aqui, ou aleatória não, de maneira matemática, ele vai distribuir entre 8,6 e 24,3, ou 8,6 e 24,3, 100 pontos. E agora sim eu vou usar aqui uma função que eu estou chamando fcompact, para lembrar que é da compactação, onde eu vou interpolar. Aí eu uso essa função interp 1D. Eu vou interpolar este dado do W, que foi esse vetor aqui, com o gama D, que é esse outro vetor aqui. E eu quero interpolar para um tipo cúbico, que para mim é o que melhor apresenta, porque na prática o que a gente faz? A gente pega, une esses pontos aqui e simula uma cúbica aqui, uma função cúbica para determinar a umidade ótima. E dessa vez eu vou tentar fazer aqui numericamente. Os valores serão um pouco diferentes do que do exercício do professor, mas muito pouco. Então eu vou rodar o código, rodei. E agora eu vou fazer essa mesma curva que eu fiz lá, só que agora alinhada para essa função. Então eu chamo x, que é essa line space, que tem o inicial e o final, e dividido em 100 pontos. Abro essa função e coloco x. Então ele vai fazer a interpolação entre os pontos x e o w e o gama d. Né? Essa função vai fazer isso. E aqui eu estou chamando de label de curva de compactação, eu não vou usar por enquanto. Então eu faço isso e ele me deu essa curva. Então esta curva aqui representa todos aqueles pontos lá que eu fiz anteriormente, como aqui mostrado. Então agora o que eu fiz? Eu fiz uma envoltória, né? Não bem uma envoltória, mas passando pelos pontos, né? Eu fiz uma modelagem desses pontos na forma cúbica. Bom, o próximo ponto que eu tenho que fazer é determinar qual é o ponto máximo que eu tenho para
esses pontos que foram dados, ou para essa curva aqui, né? Para essa curva. Então, essa curva tem vários pontos, ela vai ter um ponto máximo. Então, aqui eu passei com uma variável chamada Imax Y, vocês poderiam chamar de Maria, por exemplo. E aqui a função np argmax, coloco aquela função, né, fcompact, para x, né, para o argumento x, e vou fazer a saída aqui desse Imax Y. Então, aí ele me diz que esse índice, né, porque ele apresenta na forma de índice, esse índice representa o ponto 47. Vamos lembrar que no Python os índices começam com 0. Então, se eu tenho 100 pontos, vai de 0 a 99. Isso aqui corresponderia, se fosse de 1 até 100, a 48. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou achar o peso específico seco máximo, tá? E para esse ponto aí, quanto é que corresponde. Então também vou achar a umidade ótima para esse ponto. Para isso, o que é que eu faço? Eu passo essa função dizendo que eu quero no índice 47 e o x no índice 47. Então, eu tenho o peso específico e a umidade ótima. Eu vou rodar aqui e ele vai me apresentar o valor. Então, o peso específico seco máximo é 17,24 kN por metro cúbico. A umidade ótima é 16,05%. E agora eu vou abrir aqui já um script para gerar essa visualização, mantendo aqueles mesmos princípios que começamos com ggplot. Aqui nessa linha, esses valores dos pontos de compactação, aqui da curva de compactação, lembrando que esses dois gráficos eu gerei. Aqui eu vou colocar uma linha para determinar onde passa a minha umidade ótima. Então, eu coloquei aqui que eu quero ela em 16,05. O estilo da linha eu quero tracejado e a cor branca. Já que eu tenho um fundo azul, ele vai destacar. E estabeleci um limite, né? O limite eu tenho aqui para a ordenada, já que eu estou colocando y, de 15 até 17,5, de forma a configurar o gráfico para uma visualização agradável. Passa também em 15, 17,3, e aí eu coloco aqui novamente em LaTeX, né, o gama D 17,24, dividido por kN por metro cúbico. E em 15, 16, um pouquinho abaixo, eu vou colocar a umidade ótima, também passando aqui em LaTeX. Essa outra barra aqui invertida, no LaTeX, ela faz o papel de espaço, tá? E essa outra barra aqui, ela faz o papel de tirar essa palavra, que é uma palavra reservada até lá no LaTeX, de forma que ela consiga aparecer na visualização a percentagem. No Xlabel eu vou manter a umidade em percentagem. No Ylabel eu vou falar que eu quero o peso específico, né? E também essa saída aqui em LaTeX. Vou tirar o grid. Então, para eu tirar o grid, eu tenho que fazer o grid, já que esse estilo ele tem como nativo dele o grid. O grid é a grade. E agora vou fazer a apresentação. Então, nós temos aqui o peso específico gama D, a umidade em percentagem, e aí nós temos os pontos que foram dados nos ensaios, o gama D, que representa o peso específico máximo, para a umidade ótima 16,05. Então, a primeira parte do nosso problema está resolvida. Então, agora vamos
primeira parte, por quê? Porque ele pediu aqui, né? Vamos só retornar. Pediu a umidade ótima, peso específico seco máximo. Então, isso nós já fizemos. Agora nós vamos partir para determinar o grau de saturação para essa umidade. Determinar o grau de saturação para a umidade ótima. Bem, o que eu vou fazer? Então, eu tenho aqui que a fórmula da umidade ótima seria a saturação que multiplica pelo γW, que é o peso específico da água, dividido pelo γD, menos 1 sobre GS. Lembrando que o γW eu posso atribuir aqui, e o GS foi dado. E o γD também eu já sei. Então, eu passo aqui uma outra biblioteca nova. Eu chamo essa biblioteca de SymPy. E estou importando tudo dela. Então, eu tenho que tomar cuidado para que as variáveis que eu colocar aqui não sejam iguais às variáveis que eu já utilizei. Então, eu tenho aqui WT, S, gama, W, gama, em vez de chamar de gama D, vou chamar simplesmente de gama, GS, que é igual, aí eu passo essa função que é lá do SymPy, symbols, e aí coloco entre parênteses, WT, S, gama, W, gama, GS. E em vez, eu poderia colocar vírgula aqui, mas eu posso separar por espaço, que ele consegue interpretar. E agora, eu vou rodar, né? Porque se não rodar não funciona na próxima. Vou abrir esta outra aqui. Nesta outra aqui eu passo os valores que eu já conheço. O gama, tá? Que é meu gama D máximo, 17,24. A umidade ótima, 16,05. O GS, 2,63. E o gama eu atribuí 9,81. Me esqueça que quando eu falo vírgula aqui, eu tenho que escrever ponto, digitar ponto no script. E vou passar aqui uma variável que eu chamei de EQ. Essa variável, ela passa uma função, essa função EQ. EQ maiúsculo é do Python, é do SymPy Python. Então eu tenho aqui, vou fazer essa fórmula aqui, S, gama W sobre gama, menos 1 sobre GS. Esta vírgula aqui, ela representa, se fosse o sinal de igualdade, que é a umidade ótima. Porque quando eu passar para este lado aqui, né, ela vai igualar a zero. É o que eu vou fazer. Então, eu vou rodar aqui e vamos ver o que aparece. Então, apareceu aqui 0,18, um número grande, vezes a saturação, que é igual a 16,05. Isso aqui eu poderia resolver manualmente, mas eu tenho uma maneira também de resolver aqui pelo SymPy Python. Eu vou fazer uma solução passando essa função solve e colocando a variável EQ. Então, faço isso. E ele me deu aqui 85. Eu vou desprezar esses valores aqui e ficar com 85%. E agora sim, eu vou construir aqui um array, né, com os valores que variam de 13 até 24. Porque eu não preciso de todos os valores antecedentes, já que a umidade ótima está em torno de 16. Então, eu tenho aqui o gama W, 981, GS e 2,63 e o S85, que é a saturação 85%. Então, eu passo essa função aqui, gama, essa variável aqui, gama 85, que é S85 vezes gama W, dividido pelo parêntese W85 mais S85 GS. Isso aí a gente tem que construir manualmente para depois passar para cá. Eu fiz isso aqui em Python. Poderia resolver também no SymPy, mas apenas para mostrar que nós podemos combinar Python com SymPy no mesmo caderno de notebook. Então, aqui eu tenho essa função agora, F85, eu vou interpolar o W85, que é esse array aqui, pelo gama
85, que serão os valores desta variável aqui, para o tipo cúbico. Eu já aproveito também e faço, porque ele pediu para 100%, construo eu construo um array, eu coloco um valor a mais, ó, em vez de 24, coloco 25 para 100. E o gama W91, os demais permanecem e a saturação eu passo para 100. E aqui resolvo a função, claro, modificando aqui as variáveis, mas é o mesmo tipo de função. E passa essa função interpolada que eu estou chamando de F100, que é a umidade para 100, o peso específico para 100 e o tipo cúbico. Então eu vou rodar isso aqui e ele vai armazenar. E agora eu vou abrir aqui o ggplot. ggplot não, é o plot. Então aqui eu vou fazer uma visualização, mantém aqueles mesmos estilos, então basta fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então esta aqui eu já tenho, esta também eu tenho. Esta aqui é nova, então eu vou plotar W85 pela função F85, W85. E estou passando aqui o tipo de pontinhos, né? Aqui tracejado e aqui pontinho. E aqui simplesmente pontos. Então, eu estou rotulando como curva de saturação igual a 85. Eu vou colocar aqui 85%. Nota que aqui eu não precisei colocar a barra, porque eu não estou chamando para o LaTeX. Então, como eu não estou chamando para o LaTeX, estou colocando simplesmente na string, eu posso escrever dessa forma. Para a curva de saturação 100, eu ponho W100, a função, passando agora para 100, F100, W100, e vou rotular aqui como curva de saturação, aqui está errado, eu vou colocar para 100%. Esse PLT-AXV Line já tinha, então estou só repetindo. O limite eu aumentei um pouco mais para ficar mais elegante a apresentação. E vou colocar aqui os valores que eu já tinha também, né, do gama D máximo e da umidade ótima. Aqui o X-Label e o Y-Label também eu já tinha. PLT Grid. E agora eu vou colocar aqui, não sei se vai ficar muito saturada a visualização, mas eu vou colocar uma legenda. Então, essa legenda vai fazer o quê? Vai chamar todos esses valores aqui e fazer uma apresentação. Então, ele vai colocar curva de compactação, curva de saturação, pontos de compactação. Então, eu faço isso. E aqui tem. Ficou um pouquinho carregado, mas em termos de engenharia está ótimo. Eu vou diminuir um pouco para mostrar a visualização por inteiro. Então eu tenho aqui pontos de compactação, a curva, que são esses vermelhos aqui, esses pontos vermelhos, a curva de compactação, que é a tracejada azulada, a curva de saturação, não sei definir essa cor aqui, mas está pontilhado. A curva de saturação é 85%. E a curva de saturação a 100%, que é uma linha contínua. Eu não coloquei título, porque geralmente os títulos eu prefiro colocar, por exemplo, quando você for utilizar num texto, num artigo. Eu posso colocar aqui uma saída para salvar a figura. Então eu posso PLT Save Fig. Vou colocar aqui compacta satura e ponto .png. Vou fazer, ele deu errado aqui porque eu coloquei PNG. Opa.
Savefig. Savefig. Aí, agora sim. Bom, será que isso aí realmente ele gerou uma figura? Então eu vou olhar aqui no meu home. Então tá aqui, é essa figura aqui, Compacta Satura PNG. Tá aqui ela, né? Então ela está já desanexada, eu posso utilizar em qualquer lugar. Eu posso ir aí nesse arquivo e, por exemplo, colocar no Word ou no LaTeX ou qualquer tipo de editor. Bem, era isso que eu queria mostrar a vocês. Espero que vocês aproveitem, principalmente alunos de fase mecânica dos solos e às vezes querem fazer uma apresentação um pouco mais agradável, né? Não que fazendo manualmente não seja correta. Na verdade, essa curva aqui é feita manualmente. Aqui a gente está utilizando o Python para fazer uma abordagem um pouco mais numérica. Só cuidado, né? Se esses pontos aqui não forem bem ensaiados, e aí não pode ser que essa forma cúbica não funcione. Então, só esse é o cuidado. Até a próxima.